Bom dia, graça e paz. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Deus está permitindo, não é, que eu e você tenhamos mais um dia e assim então desfrutarmos desse dia na presença do Senhor e podemos então agradecer pela sua infinita bondade e misericórdia sobre nossa vida e assim juntos vamos caminhando. Quero desejar que seu dia seja abençoado, produtivo, frutífero, não é, que você tenha um dia muito feliz na presença do Senhor e aqui juntos hoje no nosso Porção Diária da Palavra, eu quero ler no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 6 e verso 13. Diz assim: outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Verso 13: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Amém. Aqui está a palavra de Deus para nós, esse texto tão importante que faz parte da parábola do semeador. Jesus, ele conta a parábola em que um semeador começa, não é, o seu trabalho da semeadura e ele conta 4 partes. Apresenta 4 tipos de solos. E aqui nós estamos diante do solo, não é, da semente que caiu no meio da pedra. Então, numa primeira parte do texto, Jesus apenas conta a parábola. Na segunda parte, Jesus ele explica aos seus discípulos a parábola. Podemos perceber claramente, através dos solos ou dos lugares que a semente caiu, e então a semente, ao cair na pedra, naquele terreno pedregoso, aquela semente, ela até germinou, mas não teve condição de prosseguir, e então ela veio, morreu. É o que diz o texto aqui. Só que na explicação da parábola, nós temos o Senhor Jesus falando por que esta parábola, por que esta semente, ela não frutificou, né? Por que ela não vingou, por que ela não prosseguiu. E aí então tira da realidade da semente na pedra e traz a realidade para os seres humanos, o coração do ser humano, ou seja, o terreno que recebe a palavra, a pessoa que recebe a mensagem do Evangelho, a forma como essa pessoa abraça a mensagem do Evangelho, como que essa pessoa vive essa verdade, né, que são as boas novas da salvação, e importante para nós, que o Senhor Jesus, então, ele vai declarar aqui que as que estão, não é, as que caíram sobre a pedra, essas pessoas, ouvindo a palavra, diz o texto, até recebem com alegria. Quantas pessoas que nós podemos perceber que isso se confirma ou confirmou? A pessoa recebe a palavra com alegria, com entusiasmo, com empolgação, e a pessoa passa a congregar, não é? Estar com alegria, não é? Na celebração da igreja, não é? Envolvido na dinâmica dos cultos, e assim, então ela segue com esse entusiasmo, só que ele é momentâneo. Não é? Então, a pessoa, diante da aprovação, porque está escrito aqui no texto, que quando a aprovação chega, não é? Então, quando essas pessoas são atingidas pela aprovação, elas se desviam. E por que então? Não é porque, na verdade, elas não foram colocadas ou não se alicerçaram de fato em Jesus Cristo. Muitos outros interesses. Muitas pessoas, elas não se voltam para Jesus sinceramente, não creem em Jesus sinceramente, não vivem a palavra de Deus sinceramente, e a pessoa não tem fundamento, não tem alicerce, não estão firmados sobre a rocha, firmado em muitos conceitos, firmado em caminhos alternativos. Quantas pessoas que ouvem uma mensagem de evangelho distorcido, quantas pessoas que elas recebem essa palavra com alegria, participam, mas de repente, não é nada daquilo que eu pensei. Não é dessa forma, não é? Eu me frustrei. Eu me magoei. Eu me decepcionei. Porque ela foi levada para um evangelho equivocado. Uma mensagem da palavra de Deus distorcida. Se tem uma coisa que o Senhor Jesus mostra e revela para nós,
é que ele nunca quis que os seus seguidores estivessem o seguindo de forma equivocada, sem compreender o chamado, sem compreender a realidade da vida cristã, sem compreender os desafios da vida cristã, sem compreender a renúncia da vida cristã, a obediência da vida cristã. Então, muitas pessoas, às vezes, são levadas para o evangelho que proclama que não tem dificuldade, que não enfrenta lutas, que não tem ou não terá adversidade, que não vai passar nunca por uma questão difícil na vida, porque agora ela é filha de Deus, agora ela está salva, agora ela tem fé e não vai passar por essas questões. Aí, de repente, na hora da provação, ela não entende, né? Ela fica confusa. E então ela começa a ver o discurso e a prática. Uma coisa é a mensagem da facilidade, outra coisa é a luta diária, é a batalha, é a enfermidade, é o problema do casamento, é a dificuldade com os filhos, é a questão dos vícios que atingem a todos, problemas hoje diversos nessa área. E aí a pessoa, de repente, ela começa a ver um evangelho que fala uma coisa e a realidade da vida que é outra completamente diferente. O Senhor Jesus, ele deixou muito claro: no mundo tereis aflições. Então nós temos dificuldade. Nós passamos pelos problemas mais diversos que existem neste mundo, na nossa realidade humana, terrena, passageira, temporária. Então é importante. Aquela pessoa declarada aqui pelo texto, nosso Senhor Jesus diz que ela recebeu a mensagem com alegria, recebeu a palavra de Deus, mas de repente, na hora da provação, ela não aguentou, ela não resistiu e ela então se desviou. É importante nós estarmos atentos para qual evangelho que nós estamos abraçando, vivendo, praticando, o que nós conhecemos da verdade revelada da palavra de Deus, porque isso faz toda a diferença. Pense nisso. Talvez você um dia tenha sido chamado para esse evangelho da facilidade, então eu quero convidar você para o evangelho que está proclamado, revelado na palavra de Deus. Quero também dizer para você que na hora da provação, se você estiver enfrentando uma provação muito difícil, quero dizer para você, não desanime, não desista. O Senhor está com você. O Senhor te ajuda, o Senhor te ampara, o Senhor te socorre, o Senhor vai te livrar, o Senhor vai te dar condição para você prosseguir e avançar. Tenha certeza disso. Na provação, o Senhor está conosco. Na provação, o Senhor cuida de nós. Na provação, o Senhor abre portas. Na provação, o Senhor envia pessoas para nos auxiliar. Então, a minha palavra a você nesta manhã, na nossa porção diária, é para você não se desviar, para você não se afastar, para você não virar as costas para o Senhor Jesus, nem para a igreja do Senhor Jesus. Mantenha firme, mantenha firme. Não é? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça. Não é? Então, o Evangelho, as boas novas da salvação, que livra cada um da condenação eterna. Mas a nossa caminhada por esse mundo, ela tem dificuldades, ela tem adversidades. Nós enfrentamos tudo isso. Então, que o seu terreno, o terreno do seu coração seja fértil, que você então prossiga e avance. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, Deus poderoso, Deus criador do céu e da terra, obrigado, Deus, pela tua palavra nesta manhã, como alerta, como advertência. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que na hora da provação tenhamos a condição de mantermos, ó Deus, firmes com o Senhor, não desviarmos, não afastarmos, não retrocedermos, mas buscarmos ainda mais o Senhor para sermos, ó Deus, auxiliados, ajudados na hora da provação. Quero pedir, ó Deus, que abençoe os meus irmãos, Senhor, são teus filhos, Deus, cada um com a sua realidade. Esteja abençoando cada casa, Deus, cada lar, cada família nesta manhã. Eu te peço, Deus, por misericórdia. Eu clamo por tua graça. E eu oro em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Um grande abraço para você. Que você tenha um dia de paz. Até amanhã, se Deus permitir.